De acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária, a ASBRAER, o Brasil conta com mais de 20 mil profissionais de extensão rural. Ainda, de acordo com o IBGE, o Brasil possui 3.897.408 estabelecimentos agrícolas familiares no país, o que corresponde a 76,8% do total de estabelecimentos agropecuários do país. Nesse sentido, você já se perguntou o que faz um profissional extensionista rural e qual a importância desse profissional na vida desses agricultores familiares? É isso que a gente vai discutir hoje aqui. A extensão rural é um serviço de educação informal, de caráter continuado, que se processa no espaço geográfico rural. Ela é uma medida educativa que visa melhorar a produção e a renda das famílias rurais, consequentemente melhorando o bem-estar e a qualidade de vida dessas famílias. De forma bem ampla, o papel do extensionista rural é dinamizar as economias locais, contribuindo para o aumento da produção e a renda dos agricultores, além de auxiliar e promover processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades agropecuárias e não agropecuárias, agroextrativistas, florestais e artesanais. Diante de tudo o que foi exposto até o momento, é válido destacar que os profissionais qualificados para exercer o cargo de extensionista rural são os graduados em agronomia, medicina veterinária, zootecnia, engenharia florestal e, em alguns casos mais específicos, até mesmo os profissionais graduados em nutrição, assistência social e até mesmo turismo. As atividades cotidianas de um extensionista rural podem compreender acolher as dúvidas dos agricultores através de visitas às propriedades e estudos da terra onde se está trabalhando, atender a problemas socioeconômicos no limite do que a sua formação possibilitar, promover a realização de oficinas, treinamentos com conteúdo a fim de estimular a produção, apoiar e auxiliar na regularização de documentos, além de também incentivar os produtores a mudarem a forma de cultivar a terra, de criar gado, administrar os seus negócios e as suas casas. Claro que fazendo isso com muito respeito às origens familiares, às vontades do produtor e sempre sendo muito claro e transparente sobre as vantagens e desvantagens da adesão de qualquer novo método de plantio ou de cultura. Além disso, o extensionista rural também pode atuar em favor da própria comunidade, deve fazer isso, priorizando sempre o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade onde se está trabalhando. É válido lembrar que todas as atividades que um extensionista rural realiza não podem ser listadas, devido à grandeza dos princípios por onde essa profissão se baseia, podendo variar desde um conselho até uma grande intervenção decisiva em uma propriedade rural familiar. Compreendendo até o momento qual a atuação de um profissional extensionista rural e a importância dessa profissão no cenário moderno, surge também a necessidade de se expor às dificuldades e os desafios encontrados por estes profissionais. Alguns exemplos de principais desafios que podem ser enfrentados por estes profissionais são as dificuldades para a comercialização de produtos de agricultura familiar, a escassa participação dos produtores em projetos e iniciativas, a falta de adequação de políticas, projetos e ações às necessidades daqueles beneficiados e a resistência de alguns produtores na adoção das tecnologias modernas. Nesse mesmo aspecto, é muito importante ressaltar que o profissional extensionista rural, em muitos momentos, precisa adequar os serviços prestados às realidades culturais de onde se está trabalhando,
o que exige muita compreensão dos beneficiados e muitos estudos e muita dedicação do profissional, o que pode gerar tanto atritos neste processo de educação rural, quanto também resultar em um processo educativo que é mais lento e talvez menos produtivo. Por fim, também, as mudanças climáticas representam uma nova gama de desafiadoras situações para os extensionistas rurais, muitas vezes implicando em novos estudos sobre as plantações e culturas muito diferentes daquilo que um dia já foi aprendido por esse profissional. As tecnologias e as redes sociais modernas podem desempenhar um papel importantíssimo na extensão rural, permitindo o acesso a informações e a comunicação facilitada entre produtor rural e extensionista. De forma geral, o avanço da tecnologia, das redes sociais e da internet permitem o acesso facilitado a informações, o fornecimento, e o fomento ao desenvolvimento de novas tecnologias, a conexão entre pesquisa pública e adoção de tecnologias no meio rural. E diante de tudo o que foi exposto no tópico anterior a esse, é imprescindível que o profissional extensionista rural, bem como as políticas públicas, invistam na carreira deste profissional e na sua contínua formação, pois apenas dessa forma é possível contornar as dificuldades da desinformação e da adaptação profissional às novas realidades que são vividas em campo. Um grande exemplo é que em 2023, o consumo de alimentos orgânicos no Brasil cresceu 16% em relação ao ano anterior. Além disso, a pandemia de Covid-19 em 2020 fez com que as pessoas buscassem uma alimentação mais natural e mais saudável, o que levou a um aumento na procura por produtos orgânicos, por exemplo. Sendo estes citados dois dos infinitos exemplos e parâmetros que utilizamos para implicar que se espera e já se observa um grande avanço das agriculturas familiares no país e, consequentemente, um grande avanço e necessidade do aumento de profissionais extensionistas rurais capacitados no Brasil. Agora que você já pode ter uma noção bem singela da atuação do profissional extensionista rural, das atividades que são desenvolvidas por essa profissão, da importância destes profissionais e dos desafios enfrentados por essa classe, bem como da sua progressão de futuro, é de suma importância a continuação da educação brasileira. Essa educação deve ser dada especialmente através da valorização. A valorização profissional e financeira dos serviços prestados pelo extensionista rural, bem como da valorização dos produtos finais que chegam até a mesa do consumidor brasileiro. É extremamente válido, necessário e honroso lembrar que nem tudo que consumimos hoje em dia provém de grandes indústrias modernas industrializadas. Uma parte considerável do nosso consumo vem das mãos suadas e calejadas dos agricultores do campo e do suor e trabalho incessante prestado pelos extensionistas rurais.